Merendeiros e merendeiras do nosso amado Brasil, como é que vocês estão? Tudo maravilha? Tudo uma delícia? Se está, então, ou se não está, vamos ficar suave, suave, pessoal. O Merenda agora vai fazer um vídeo ao vivo e a cores aqui para vocês, né? Gravado só aqui nesse momento. Agora são 12 horas e 6 minutos, meio-dia e 6 minutos do dia 1/10 de 2022. Esse vídeo, pessoal, já era para me ter feito na quinta-feira à noite, mas eu estava cansado ajudando a patroa para fazer o aniversário do Merenda, né, que foi ontem, né? Fiquei mais velho, agora estou com 49 anos, pessoal. Olha a responsabilidade. Ano que vem eu vou fazer meio século, se eu estiver vivo, é claro, tá? Então, se você gosta do conteúdo do Merenda, curte esse canal, espalha ele para mais pessoas, para que esse conteúdo prático, tá, chegue para mais pessoas. Hoje nós vamos falar do fluxo estrangeiro com dados do relatório da XP, pessoal. Vamos começar. Olhem aqui que coisa maravilhosa. Deixa eu dar um zoom, tá? Esse relatório foi produzido no dia 29 de setembro pela mesa da renda variável, fluxo estrangeiro. O fluxo estrangeiro diário foi positivo em 27,09. No caso, acumula aproximadamente, numa soma total, de 86,46 bi. Além disso, a participação relativa do estrangeiro em setembro é de 55,8%. Beleza? Então aqui a gente vê esse acúmulo por anos, né? Em 2016, olha o que aconteceu. O fluxo começou a ser positivo em 2016, tá? 2017, positivo. 2018, o fluxo começou a ficar negativo, ou seja, o gringo começou a realizar isso analisando um dado de 2016 a 2022. Bom, percebemos que foi tirando dinheiro, tá, em 2019 e começou a reconstruir o capital. Isso é dado de fechamento, tá, pessoal? Isso aqui é no final do ano, chegou, o volume fechado foi isso aqui. Então ele continuou vendendo no ano de 2020 e quando foi em final de 2020 ele começou a colocar capital na nossa bolsa. No ano de 2021 o capital fechou, depois do ajuste do Bovespa, em 41,5 bi e em 2022 já dobra esse valor, pessoal, tá? O gringo ele tem a estratégia dele. Vale salientar que ele é a maioria no nosso mercado, tá? Ele é como se fosse um Banco do Brasil no nosso mercado, que a participação maior é do governo, só em comparativos de dados, tá? Porque se a participação dele é de 55,8, ele tem uma participação majoritária no nosso mercado. Que isso fique bem claro, pessoal. Então, o que a gente viu aqui, ó? Nós comentamos essa barra de elefante em termos de fluxo vendedor no dia 23/7. Contudo, no dia 26 e no dia 27, nós tivemos entrada do gringo, certo? Frente à saída, que foi maior, inclusive na soma ainda não recuperou. Ou seja, é como se o gringo tivesse zigue-zagueando no mês de setembro. Tá aqui, ó, os dados de 1º de setembro. Ó. Primeiro, no final de agosto, veio um fluxo vendedor, ele permaneceu, né, um fluxo diário, tá? De um dia. E depois ele começou a se alternar. Ó. Vinha um pouco para positivo, é como se fosse assim. Estou, entre aspas, tá? Isso aí não é uma verdade, não é uma... Ah, o Merenda está falando, é o que acontece. Isso aqui é uma visão minha particular, tá? Que pode estar equivocada. Mas na minha humilde opinião e na minha visão, é como se o gringo tivesse operando vendido e recomprando aqui. Operando vendido, recomprando aqui. Aí ele vende de novo, recompra a posição, tá? Isso dentro de uma métrica que ele tem. E a gente vai daqui
até chegar no dia 27 de setembro e vai analisar como ficou o comportamento do índice Bovespa nesse período do mês de setembro, beleza? E aqui de novo, pessoal, só que aqui já numa grandeza maior, perceba um fluxo comprador de 1,44 mais 0,55, só aqui já dá o quê? 2 positivo. E aí ele vem realizando isso e nesse bendito dia ele realiza mais do que ele compra. É como se ele estivesse fazendo um zigue-zague de baixa em relação ao fluxo. Ao fluxo, não é em relação a preço, não é em relação a índice, tá? É em relação a fluxo. E no dia 26 e 27, nós vimos um fluxo comprador no momento que tinha fluxo e o Bov estava caindo. Então percebam que eles se antecipam no movimento. Isso é uma interpretação do Merenda. Eles estão vendendo quando alguém está comprando e estão comprando quando alguém está vendendo. Em tese, no geralzão, é isso que ocorre. E aí, quando a gente parte para ver a participação dos investidores por volume negociado mensal, entenda o seguinte: volume negociado foi o que foi movimentado. Então, quem movimentou o maior percentual de volume, novamente, foi os gringos. 55,8% participação do gringo e 25% do segundo maior agressor ou vendedor, né? Do nosso mercado, que é o institucional. Então, vocês percebam que mais de 50% do volume do institucional está na mão do estrangeiro. Então, muito cuidado quando tem alguém dizendo que o gringo não influencia preço no nosso mercado. Tem que ter muito cuidado e ser imparcial na sua análise. Seja imparcial, seja neutro. Apenas acompanhe o movimento através de dados, que é o que o Merenda gosta de fazer, tá? Então, no mês de setembro, a gente vê que a participação de negócio foi maior da parte do gringo. Isso não quer dizer que ele está aumentando compra aqui. Ele pode estar vendendo, comprando, vendendo. Ele está fazendo um movimento que, na leitura do Ibov, dessas barras aqui, mostra que ele teve um movimento maior no mês de setembro e no mês de maio. Olha aqui, ó, 56,9 e agora em setembro 55,8. De janeiro de 21 até o mês de maio não houve tal movimentação. Entendam que os dados aqui estão na frente. A gente não está criando dado aqui, especulando. A gente está mostrando o que aconteceu, tá? E agora, novamente, esse movimento no mês de setembro, tá? Quando a gente vai para o gráfico do Ibov, a gente vai verificar aqui, ó. Olha o que a gente estava conversando. Zigue-zagues. Vamos ver que mês é isso aqui, que período é esse aqui, tá? Nós estamos no diário. Então tá aqui, ó, setembro, começando aqui, ó. Nesse dia aqui, ó. Setembro começou aqui, ó. Ó, com essa barra compradora aqui, ó. Tá vendo? E nós estamos encerrando aqui, ó. Tá? Então a gente começou setembro aqui e setembro aqui. Vamos voltar para o fluxo. Olha o movimento de fluxo. Muito semelhante ao que aconteceu com as barras gravadas do gráfico, né? Do Ibov, ó. Aqui, ó. Olha, tá vendo? Essa arranhada maior aqui. Só que vale salientar que nessa barra de elefante de venda aqui, que todo mundo entra em pânico, eles estavam recomprando posições vendidas. E aqui, no dia 27, também, tá aqui, ó, não sou eu que estou falando, é o relatório que está mostrando isso aqui, ó. Olha aqui, dia 26 e 27, eles estavam recomprando essa posição vendida que tinha sido feita no dia 23. Então percebam uma coisa, meus amigos e meus colegas, olha aqui, ó. O que é que estava acontecendo no dia 23? Ó, eles começaram a vender topo aqui, ó. Olha só a diferença de mentalidade e de visão que muitos dos senhores, senhoritas e senhoras não acompanham, não é bem fluxo, não é bem quisto no nosso mercado. Eu não sei porquê.
O que é benquisto é dizer o alvo do papel tal, o relatório tal, isso é muito bem aceitável, tá? Mas a parte de estudar o fluxo é um pouco assim meio distante. A gente vê que a XP entrega um relatório com conteúdo riquíssimo, tá? Não tenho nada de parceria com XP, nenhuma. Estou elogiando o conteúdo e a simplificação de dados. Você colocar dados para você avaliar. Lembrando que foi assim naquele filme A Grande Aposta que surgiu a tendência do mercado imobiliário ruir. Por que aquele cara identificou? Né? Ele identificou porque através dos dados ele começou a perceber um movimento crescente de inadimplência e percebeu que tinha uma armadilha nos contratos, que era a taxa variável. Então ele percebeu pelas contas que ele fez, pelas projeções de aumento de inadimplência e com curva variável de taxa de juros, ele percebeu que a tendência natural era o cidadão americano não conseguir honrar o compromisso a médio e longo prazo. E foi exatamente o que aconteceu. Como é que ele fez isso? Ele fez isso através de dados. Ele fez uma probabilidade através de dados, ou seja, a probabilidade que ele acreditava era que a tendência maior, a probabilidade maior era de haver uma ruína no mercado imobiliário americano, tá? E levou um bocado de fundo de pensão no mundo todo, né? Com essa história de que investir lá fora é mais seguro. Pode até ser mais seguro, mas tem que ter cuidado, tem que saber onde pisa. Entendeu? Tem que ter muito cuidado, tá? Nem tudo que é investir lá fora é melhor. Teve fundos aí na Grécia lá, que tinha esse fundo americano imobiliário, quebrou, virou pó. Então a gente tem que ter cuidado em achar que a grama do vizinho é mais verde, pessoal. Tem que ter cuidado com isso, beleza? Então a gente percebe que o gringo começou a vender aqui, ó, no dia 23, tá? No dia 27, quando o mercado terminou de cair, eles começaram a realizar a venda de descoberta ali, ó. Aqui, ó. O dado mostra isso aqui. Ou eles são perdedores no nosso mercado. Estatisticamente, o gringo tem um percentual de vários anos, né? De percentual de acima de 70% de acerto, né? E isso a gente colocando, ele realizando. Porque normalmente ele fica posicionando e fica tomando a sopa pelas beiras. Então você olha aqui, ó, 26 e 27, a gente não tem dado do dia 28 e do dia 29 aqui. O próximo relatório da XP vai mostrar o que aconteceu aqui nesse período. Aí a gente vai completar essa análise que a gente está fazendo aqui. Por isso que eu gosto de fazer essa análise de fluxo, tá? Para vocês entenderem que o conteúdo exige dados para você tentar uma interpretação que faça mais sentido para a sua tomada de decisão, tá? Então, quem faz a mentoria do Merenda aprende um pouco disso aqui. Entender esse movimento. Isso aqui já é uma aula, pessoal. Isso aqui já é uma aula disso aí, tá? E eu gosto de fazer essa análise porque ela me dá um direcional interessante, ó. Então, se eles compraram no dia 26 e 27, ó, com o mercado caindo, o que foi que aconteceu aqui? Eu não sei o que aconteceu no fluxo no dia 28 e no dia 29, mas eu sei o que aconteceu no dia 30, ó. Uma puxada do mercado. Então, quem estava operando vendido, virando a mão e comprando aqui, se deu bem, porque o vendido, ele realizou lucro, recomprando posição. Se ele continuou comprando essa queda, o que foi que aconteceu? Ele soltou. Então, quem está lá no grupo de venda coberta e o pessoal da assinatura, verificou que eu, lá no período que eu fico postando lá minhas coisas que eu compro, que eu não tenho vergonha de errar. Se eu errar, o cara vai saber, porque eu postei. Eu não tenho vergonha disso, porque eu não sou o dono da verdade. Mas o pessoal lembra que eu ficava, vamos comprar. Quer dizer, eu não dizia vamos comprar, eu dizia estou comprando isso. Por quê? Porque eu gosto de comprar fundo, eu gosto de comprar queda. Por que isso? Porque a minha intenção é ficar com as ações, eu sou buy and hold 2.0. Eu quero comprar barato para me ficar lançando coberto, isso quando ficar caro.
tá? Ou no meio do caminho também. Eu costumo lançar intensamente, tá? Fazer venda coberta intensamente. E vocês vão aprender isso na mentoria. Quem se inscrever aí no link da mentoria, beleza? E aqui, pessoal, é que tá jogado. Quem comprou os em Minas a R$ 6,99, R$ 6,95, R$ 7,10, R$ 7,8, eu vim comprando a queda. Eu vou comprando no fracionário, devagarzinho. Quando abaixou, chegou no 7,20, eu comecei a comprar de 100. Comecei a comprar de 100, 50, 100, 50, 100, eu não me cansava, porque eu já tinha me programado para isso, tá? E aí o que foi que aconteceu? Deu um pinote. O que é que o Merenda fez? Lançou coberto as posições, entendeu? E vendeu o call do strike 9, tá? Então, pessoal, é assim, a gente tem que mudar a mentalidade e o fluxo ele ajuda você a mudar essa mentalidade, tá? Ora, se eu vejo o investidor estrangeiro comprando posições sendo para zerar a posição vendida ou ficar posicionado, que a gente chama de virada de mão, o cara sabe o que está fazendo. Os caras normalmente sabem o que estão fazendo. Por isso que a taxa de acerto deles de longo prazo é maior. E também porque eles são maiores participantes do mercado. Então, essa influência de dados que eu gosto de fazer é a que tem dado mais certo para mim. É o que tem mais dado certo para os meus mentorandos. É o que tem mais dado certo para os alunos que estão lá na assinatura, né? Ex-alunos que estão na assinatura. Então, pessoal, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Dê o seu like, dê o seu joinha, clica no canal, se inscreve no grupo VIP aí embaixo, no grupo da mentoria dos Irmãos Merenda, tá? E vamos junto, vamos com força, porque a vida segue e a gente tem que estar fazendo parte desse movimento. A gente tem que estar indo ao movimento, não ficar com partidarismo com o mercado. Ah, o mercado agora vai subir, o mercado agora vai descer. Vamos simplesmente seguir e acompanhar os movimentos e fazer o nosso dinheiro conforme o movimento, tá? Não esqueçam de uma coisa, investidor e investidora, mercado não se tem certeza de nada, porque é renda variável, o nome está dizendo, está na etiqueta. Renda variável, vai para cima, vai para baixo e lateraliza. Aprenda a ganhar dinheiro nessas três posições do mercado. E é isso que os Irmãos Merenda oferecem para você na mentoria dos Irmãos Merenda. É isso. E assista o canal do Will com Merendando Sem Limites. Já tem 2 aulas lá, claro que foi mais história do que aula, e a gente vai contar mais na frente outras versões do que aconteceu, do que nós vivemos, né? E que os mentorandos da última mentoria puderam acompanhar. Por isso que tem a declaração lá do meu amigo Luiz, né? Vocês vão ver o vídeo na segunda aula, ele explicando passo a passo. O Luiz é um engenheiro químico, é um cara inteligente, acho ele acima da média, é um cara bastante sistemático, técnico, e ele percebeu a nossa visão e resolveu aplicar o que ele conheceu na mentoria, e os resultados estão aí. Para ele mesmo. Então, quer dizer, não é uma enganação, é uma verdade, tá? Ter resultado no mercado financeiro é uma verdade, tá? Só que de uma forma mais conservadora, mais em posições de opções vendidas, não compradas. Beleza, pessoal? É isso aí. Fui! Que vocês estão com a vida ganha. Valeu, pessoal!